questão do assistente técnico. Tirando aquelas pessoas que já trabalham como assistente técnico, você já tem ideia assim, de como que surge essa questão de ser indicado como assistente técnico? Você que está lá pelo banco, não sei se você já viu, você já participou de alguma questão assim de contratação, viu como funciona? Então, não, na verdade, eu imagino que, por exemplo, os liquidantes, no caso específico lá, né, ou o escritório de advocacia deve indicar algum profissional de confiança para fazer um cálculo específico, né, um trabalho específico, digamos, lá, processo judicial, tem ambas as partes, né, cada parte pode indicar um assistente, digamos que as duas indiquem. Acho que a oportunidade de trabalho nasceria daí, né? Dependendo da demanda, né? E a parte A e a parte B devem indicar os profissionais de confiança e, se o juiz quiser, deve nomear um perito judicial para verificar, né? Qual dos dois, de repente, né? Algo independente no caso. Né? O que normalmente acontece, assim, você tem um litígio, para quem quer conhecer um pouquinho melhor da questão. Um litígio. E aquele litígio depende de prova para convencimento do juiz. Né? Então, geralmente, o juiz fala, quais são as provas que vocês querem fazer? Prova documental? Prova testemunhal? Prova pericial? É de engenharia? É econômica? É contábil? É alguma coisa relacionada com a administração? Né? Então, assim, aí a parte vai lá e diz, eu quero prova pericial contábil, prova pericial econômica, ou de engenharia, ou testemunhal. Então, assim, o juiz, ele vai pegar aqui, ou então o juiz pode entender, ninguém quer prova. O juiz fala, ninguém quer prova, mas eu quero a prova. Porque para mim, para eu poder julgar, eu preciso dessa prova. Então o juiz pode, de ofício, falar que ele quer prova, mesmo que as partes não concordem com aquela prova, pelo conhecimento dele. Quando as partes especificam as provas, o juiz vai pegar o processo para iniciar a contestação, muitas manifestações, e vai sanear o processo para dizer, as partes estão bem representadas, tem documentos, tem isso, aquilo, tal, considerando a divergência aqui, é necessária a perícia tal para dirimir as questões, né, os pontos controvertidos são esses, faculta no meio perito tal, né, faculta as partes a indicação de assistentes técnicos e também quesitos, apresentação de quesitos. Então, o juiz está facultando as partes a indicação de assistente técnico. Ele não está dizendo assim, você é obrigado a indicar um assistente técnico. Então, obviamente, né, quem está na demanda judicial quer a melhor prova, quer a melhor assessoria possível. É aí que surge, né, aquelas consultas, né, pelos profissionais da área para atuar como assistente técnico. Vocês vão receber, vira e mexe, tem gente que liga no escritório, Fernando, fulano de tal, te ligou, diz que você é assistente técnico, você conhece tal assunto? Eu conheço. Você pode fazer uma proposta para mim? Posso. Uma proposta, o que é? O que você faz? Como você faz a proposta? Pega as peças do processo, você entender o que estão discutindo. Lá tem uma série de documentos, tem um espaço saneador, você tem a especificação da prova. E você vai analisar o que eu vou fazer nesse trabalho. Eu vou ler, eu vou fazer quesito, eu vou ter que planejar que tipo de documento que eu vou precisar pedir, eu vou ter que fazer contato com o perito judicial para ele saber que eu sou assistente técnico, para acompanhar as diligências, vou querer acesso ao laudo antes da entrega, esse é o sonho, né, que a gente quer mesmo, ter acesso ao laudo para saber o que o perito está escrevendo, se não escrevendo uma bobagem, ou de repente se pode contribuir com alguma coisa. Você entrega o parecer, você faz o parecer e entrega, e vamos dizer assim que seu trabalho foi finalizado aí. Isso você pode especificar na sua proposta, todas essas fases. Em relação à questão de valores, você obviamente, né, cada um no seu ritmo, nos seus custos, sabendo o que vale o seu trabalho. Não existe uma tabela, pelo menos não em São Paulo, não no CLC, não existe tabela de honorários para peritos contadores. Na verdade, eu não gosto de tabela. Eu acho que tabela pode ser muito boa ou também pode ser muito ruim. Que de repente você vai pegar uma tabela, o honorário de um perito é R$50, e você fala, meu honorário não pode ser menos que R$250 a hora. Aí o cara vai te contar aquela tabela de R$50, você vai falar o que para ele? Bom, eu não sei o que ele faz milagre, porque com R$50 a hora a minha conta não fecha.
Então, assim, eu não gosto de tabela, né, para nada. Né, você pode até fixar uma hora, a minha taxa horária do escritório é essa. Né, mas falar que a minha hora é sempre aquela, tanto para o judiciário como para trabalhar como assistente técnico, pode ser que você está jogando contra e tendo, de repente, um resultado financeiro muito ruim. Então, essa questão de fazer aquisitação, que é muito importante você conhecer do processo e saber como faz aquisito. Quem faz isso há muito tempo, né, às vezes as pessoas falam, Fernando, queria que você me fizesse a proposta, só que o prazo para apresentação de requisitos é depois de amanhã. Está muito em cima. Está muito em cima. Você consegue? Eu consigo. Porque você tem a habilidade já de olhar a causa, né? Eu vou na linha do que o advogado está dizendo. Então você vai olhar a peça do processo e vou perguntar aqueles itens que ele está divergindo, né, com a parte contrária. Então, é assim que deve funcionar essa questão do assistente técnico. No caso do assistente técnico, precisa também ter o registro do CFC como perito? Exatamente. Para contador precisa. Né? Na verdade, sim, o assistente técnico ele não sofre suspeição. O perito, nem impedimento, vamos dizer assim, o perito judicial, sim, ele tem que comprovar que ele tem registro. Se a matéria for contábil, tem uma polêmica aí, né? O que é contábil? Né? Qual a extensão do que é contábil? É analisar um balanço ou é verificar o lançamento contábil? Eu estou perguntando porque quando você faz o registro, você precisa comprovar a experiência. Tem essa dúvida. Quando você faz o registro. Quando você vai fazer o registro, no site do CRC, para você fazer do cadastro dos peritos. Isso, no cadastro. Exatamente. No cadastro dos peritos, você precisa comprovar a experiência. Sim. Mas esse cadastro, desculpa, Fernando, é para fins do juiz. Se você é perito assistente, você não precisa ter necessariamente o cadastro. Não é isso? Exatamente. O cadastro ele vai ser oferecido ao judiciário. Apenas ao judiciário. Ele não vai ser oferecido para todo mundo ter acesso e te procurar lá. Você pode até, que ainda não decidiram como que vai ser esse cadastro ainda. Eles estão vendo como você vai ter uma lista que o público vai acessar para saber quem são os peritos e tudo, ele pode te achar lá. Mas esse cadastro que o CFC está patrocinando agora, que tem que ser feito, é dele e para oferecer ao judiciário, porque a entrada do Código do Processo Civil determinou que precisa de um cadastro. Tá, mas esse é só para quem é perito que já tem experiência. Exatamente. Que trabalha para o juiz. Para o juiz. Exatamente. Cara que já atua como perito, já tem uma bagagem no mercado. Você pode ter atuado uma vez só. Já comprovou a experiência. Você pode ter que ter o quê? Uma indicação e a entrega de um parecer. Ou a nomeação e a entrega de um laudo. Já comprovou. Agora, quem nunca trabalhou na área... O ano que vem vão ter que fazer prova, né, para conseguir o cadastro, entrar no cadastro. Não deve Então, mas, ser. por exemplo, quem é contador hoje, quem nunca atuou com perícia, Não ele vai conseguir. não vai conseguir fazer Não o vai cadastro. conseguir, vai ter que fazer a prova o ano que vem. Vai ter que esperar o ano que vem para fazer prova. Para entrar nesse cadastro. Assim, o cadastro, né, não está criado no site do TJ. Não existe cadastro ainda. É uma coisa que eles vão implantar no decorrer do próximo ano. Então, assim, os conselhos estão se movimentando para criar o cadastro entre eles, seus associados, seus profissionais, e vão oferecer esse cadastro ao judiciário. A partir do ano que vem, você que é contador, vai pegar lá o cadastro, que tem a resolução, lá está dizendo como que vai ser. Né? Ainda não foi definido o que vai ser de educação continuada, como que vai ser controlado isso, né? Só sabe que serão 40 horas, estão estudando, então a gente faz de implantação ainda, de estudo para implantar tudo isso. Então, o ano que vem, quem nunca atuou como perito ou como assistente técnico, e obviamente não pôde fazer o cadastro esse ano, no ano que vem, com a prova, né, vai poder fazer parte desse cadastro. Fernando, mas para você trabalhar como assistente do perito, você não precisa ter esse cadastro. Não precisa. Nem Não, hoje mas e nem É no próximo facultativo. ano. É facultativo. Não, mas aí, como que que a gente atua nesse mercado? Como que a gente... Se você não Você é tem assistente técnico? para atuar como assistente técnico. Assistente técnico, você tem escritório de contabilidade? Não, eu atuo com consultoria empresarial. Então, consultoria. Assim, você tem que começar a dizer que você atua como assistente técnico em demandas judiciais, né? Você pode dar uma pesquisada.
como funciona. Né? Esse, por exemplo, aqui, estou te falando como funciona a questão da assistente técnica. As pessoas estão o tempo todo procurando assistentes técnicos para atuar para elas em demandas judiciais, o tempo todo. Eu recebo ligação de gente me indicando, fulano de tal te indicou para trabalhar na assistência técnica, você pode fazer? Eu falei, posso, me manda as peças. Sou contratado sempre? Não. Por quê? Uma tem preço, outra, gostei mais desse aqui que eu achei que ele atende melhor a minha questão. Então assim, você tem várias questões, como você é contratado para ser consultor, o cara vai medir, olha, eu vou contratar seu nome, desculpa. Jorge. O Jorge, vou contratar o Jorge, porque o Jorge foi indicado por alguém e ele conhece bem desse assunto. É assim que começa. Não existe uma fórmula assim para ser apenas assistente técnico. Então, você tem que buscar as oportunidades, com quem? Com advogados, com juízes, ver quem tem uma demanda, oferecer esse tipo de serviço de assistente técnico para as pessoas. Assim que vai começando. É sofrido? É difícil? É difícil até você conseguir a primeira, você insistindo, você vai sempre ser nomeado por alguém, indicado por alguém. Não existe, por exemplo, assim, como que eu faço para atuar como perito judicial? Eu tenho que fazer curso? Preciso ter alguma coisa específica? Assim, para contadores, administradores, economistas e engenheiros, basta ter o registro no conselho de classe. Você não precisa mais nada além disso. Tem cursos de perícia, tem cursos que dão a dica de como você se tornar um perito, tem um monte de curso. Mas a sua experiência é muito melhor do que esses cursos. O que você sabe fazer enquanto consultor, na área tributária, na área societária, na área contábil, ela é muito melhor do que qualquer curso. E então você tem que apenas encontrar aquelas pessoas que sempre vão precisar de assistente técnico. Tem um monte. Imagina assim, quantos advogados você conhece? Você conhece advogados? Conheço. Então, assim, já é uma coisa. Olha, também atuo como assistente técnico. Já fez isso? Não, ainda não. Então, tá aí a dica. Estou atuando como assistente técnico na área contábil. E vá atrás, assim, livros que mostram como que você tem que escrever um laudo, dão as dicas de como você escrever um laudo. Estou falando da parte introdutória, quando você começa a desenvolver o laudo pericial, que você põe lá a capa da peça, aí você põe o resumo das partes, você fala do trabalho pericial, você fala das diligências, e você responde os quesitos e faz conclusão e encerramento. Então, essa é a cara do trabalho de assistência técnica. Que você acompanha as diligências, como que é o seu contato com o perito, com as partes em relação a isso. Então, é assim que funciona a assistência técnica. É esse contato com o advogado, com as partes, com o perito. Então, o caminho não é nada diferente do que você faz na hora que você vai conseguir um cliente novo. Nada diferente daquilo que você faz. Só muda o tipo de situação. Enquanto você é consultor, que você está atendendo o seu cliente, você pode atender o seu cliente tendo o assistente técnico dele com determinado assunto. Você não conhece bem a questão tributária? Consultoria, então. Imagina que o seu cliente te fala que, olha, eu estou com uma demanda judicial, estou discutindo o ISS da atividade tal. Eu acho que eu não tenho que pagar ISS e ter com ação contra a prefeitura. E eu preciso indicar agora um assistente técnico para que esse assistente técnico ajude o perito judicial a conseguir a documentação. Ou fique de olho, assim, acompanhe o perito judicial naquele trabalho, forneça a documentação para ele, e que depois eu possa fazer um parecer técnico sobre o laudo pericial, concordante ou não. Entendeu que não muda muita coisa do que você já faz? Então, conseguir o cliente na verdade, você começar a oferecer esse tipo de serviço. Começa a olhar os sites dos peritos contadores, dos escritórios de perícia, como que eles põem lá, como eles oferecem o serviço deles. Assim que você vai abrir um leque de oportunidades também para o seu negócio. E a experiência como assistente do perito, ela servirá para você fazer o cadastro no CFC até o final do ano. Fernando, licença um pouquinho. O perito, ele é indicado pelo juiz e os assistentes pelas partes. Isso. Quem elabora o laudo que vai para o juiz
é o perito. É o perito judicial. O papel do assistente é fazer a crítica desse relatório? Não exatamente a crítica. Também a crítica, dependendo. Assim, não tem ninguém bonzinho na história. Começa por aí. Você já está brigando porque alguém está errado. Alguém está errado. Ou todos. Ou todos estão errados. Né? Então, assim, não existe ninguém bonzinho, eu quero ganhar a ação. Se eu estou errado ou não. Não cabe a mim olhar quem está errado. Lógico que eu não vou fazer nenhuma loucura, escrever barbaridades no parecer. Não vou criar coisas que não existem. Que não são tecnicamente viáveis, né? Que estão parecendo um louco. Né? Então, assim, o assistente técnico, vamos pegar uma situação prática, por exemplo, assim, que eu sou indicado por uma empresa nas questões de demandas judiciais que envolvem fundo de comércio. Tem que fazer todo o acompanhamento do período judicial e fundo de comércio. São N ações. Então, assim, o que acontece? O juiz determinou a perícia e nomeou o perito. E pediu para as partes indicar assistente técnico. O advogado já me disse, Fernando, tem um caso assim, e você precisa fazer quesito. Já estou contratado para aquele caso. Né? Eu só tenho que me informar para eu fazer a aquisitação. Aí o que eu faço na sequência é ligar para o perito ou mandar uma carta para ele dizer, ó, no caso que você foi nomeado como perito, né, Vossa Excelência, eu fui indicado pela parte para atuar como assistente técnico. Por favor, comunicar com 5 dias de antecedência das diligências para que eu possa acompanhar, né, me dê conhecimento da documentação, né, antes da entrega do laudo, que me forneça uma cópia para a gente discutir. Esse é o mundo perfeito, mas o mundo perfeito que muitas vezes não existe. Que, assim, às vezes você fica sabendo que o perito entregou o laudo um mês depois, entendeu? Mas nessa situação, Não, mas assim, antes me incomodava muito com essa questão, hoje não me incomodo mais. você está contratado de qualquer forma. Eu tenho que fazer o parecer de qualquer forma, mas o que a gente busca sempre é acompanhar o trabalho do perito. Olha, vai ter diligência? Vai ter diligência. Então, assim, quero participar da diligência. Que agora, inclusive pelo CPC, é obrigatório o perito dar acesso aos assistentes técnicos das diligências. Ele tem que dar acesso, está na lei. Senão isso pode tornar o laudo nulo. Então, assim, ficou melhor para a gente e, ao mesmo tempo, vai servir de pressão dos clientes para que a gente acompanhe mais ainda e não tenha desculpa para dizer, o perito não deu acesso, por que você não fez contato, etc. e tal. Então, assim, realmente agora a gente tem um argumento mais forte para forçar o perito a dar acesso às diligências. Agora, falando em um caso prático, por exemplo, eu tenho um caso que está correndo em Santa Catarina. Eu quero a documentação original. Eu falei para o perito judicial lá de Santa Catarina, eu quero acesso à documentação original. Você me comunique com antecedência que eu quero analisar. E a parte contrária, o assistente da parte contrária, acho que não. Que tudo ele já fez, está tudo nos autos. Mas eu não quero dos autos, eu quero o documento original. Assim, aí tem uma briga das partes realmente que está forçando uma a outra a entregar a documentação. Porque ele fala, que o assistente fala para mim, Fernando, você deveria ter criticado antes o meu trabalho. Você não criticou, então você aceitou. Eu falei, desculpa, mas o seu trabalho é unilateral. Unilateral acabou, não tem discussão. Senão a gente não estaria nem aqui. Se o trabalho fosse aquele aceito perfeito, todo mundo tivesse entrado num acordo, nós não estaríamos aqui discutindo o processo com o perito judicial. Então, tem que ir lá para Santa Catarina, para compulsar os documentos, acompanhar. Pode ser que esteja tudo certo, mas se o cliente quer que eu vá até lá e acompanhe o trabalho do perito judicial. Já teve caso assim, antes do Código de Processo Civil descer agora, que o perito deu início aos trabalhos judiciais, comunicou, vou iniciar os trabalhos judiciais em tal dia, tal hora, lá na comarca de Santa Cruz do Sul, lá no Rio Grande do Sul. Aí ele pode dizer, você quer que eu vá lá? Acho que não precisa, porque é só esse trabalho. Não, você tem que ir, você tem que ir. Então, você vai iniciar, não vou fazer nada, só vou pegar o processo. Aí o cliente, olha, você vai pegar o processo, mas eu quero que você vá lá. Você vai, sai cedo de casa, pega avião, pega ônibus, ou carro, vai até a cidade, vai no fórum, fala oi pro cara, oi, beleza, pegou o processo, volta tudo. É impressionante, assim que funciona. Assim, exigência do cliente. Você vai falar, não vou?
Se eu falar, não vou, então vou arrumar outro que faça. É um assistente para as duas partes? Um para cada... Não, assistente, cada um defendendo o seu. São dois assistentes. São dois assistentes para cada carro. Mas assim, não é obrigatório indicar assistente técnico. Se uma parte quiser indicar, a outra não quiser indicar, é normal. Se ninguém quiser indicar assistente técnico, também é normal. E nesse caso, quem faz os quesitos? Os advogados. Os advogados. Ou o juiz. Então, normalmente o perito ajuda o advogado em algumas Sim. questões técnicas na formulação dos quesitos. Assim, mais de 90% dos quesitos, quem faz é o assistente técnico. Às vezes o advogado também, tem advogado, escreve umas barbaridades, escreve, faz umas quesitos nem pé nem cabeça, também tem. Mas isso é na fase inicial, não é, Fernando? Na fase de probatória. Probatória, não é? E aí quando vai para campo, Fernando, e o perito judicial ele vai por aqui e o assistente, você como assistente do perito, você acha que deveria ir por aqui? Aí é briga, né? Mas essa briga morre, acompanhando esse raciocínio do colega. O perito tem uma opinião, a opinião do assistente diverge. O perito pode encerrar com a opinião dele e o juiz vai acatar a opinião dele. O juiz para analisar o que o assistente está questionando ou não. Assim, pense o seguinte, você acha que todo mundo lê o que você passa para ver, seus clientes leem tudo que você passa para eles ler? Você acha que o juiz ele vai ler tudo? Imagina milhares e milhares de processos. Você acha que o juiz tem condições de ler? Agora, tem juiz que lê? Tem. Teve caso que eu já fiz parecer técnico, teve um perito nomeado, eu fiz parecer técnico que tinha que apurar um lucro cessante. O perito não quis apurar porque não tinha a documentação contábil, mas eu tinha a comprovação das notas fiscais e que dava para calcular a margem de lucro daquele produto. O perito não fez e falou que ia fazer. Eu fiz meu parecer, falei para ele, vou fazer a conta aqui do lucro cessante, porque ninguém questionou a documentação que você juntou. Fiz a conta, a juíza pegou o meu parecer e falou, assiste a razão, assistente técnico calculou o lucro cessante, que é cabível nessa situação. Então, assim, eu não fiquei conformado com a situação de que o laudo não deveria ter lucro cessante por conta da falta de documento. Eu fiz a conta e ofereci. E a juíza leu. A juíza leu o caso. Então você vai ter N situações de gente que está escrevendo bobeira no parecer técnico. Eu já fui xingado. Né? Falar, o seu laudo é parcial, né? O perito é tendencioso. Sabe o que eu faço? Simplesmente eu não olho. Eu não olho e entrego, mas tem que ser chamado para fazer esclarecimento. O que eu aprendi nesses mais de 15 anos que eu trabalho com perícia? A não dar importância para coisas brigas que não são minhas. Tanto como assistente técnico. Né? Antes eu ofendia muito os peritos judiciais. Falava que o laudo é imprestável, é tendencioso, não sei o quê. O que eu faço hoje? Eu vou na questão técnica, falo, o perito não observou, o perito não fez a diligência de forma apropriada, deixou de calcular tal coisa, deixou de fazer tal coisa, e para facilitar, apresenta a conta tal. Pode complementar o trabalho dele. Então, e complementa a resposta do perito judicial. Né? Assim, não precisa agredir as pessoas, que é uma bobeira, que o trabalho passa, né? Daqui a pouco está de novo, né? Discutindo com aquela pessoa. Né? E mesmo fazendo assim, tomando cuidado com as palavras, o cara te liga e te acha ruim, pô, você criticou meu trabalho. Não, critiquei tecnicamente. Cheguei, falei que você é incompetente, apesar de achar, né? Então, não falei. Então, tecnicamente, você não cumpriu aquilo que foi determinado. Você deveria ter feito as diligências, deveria ter olhado a documentação da empresa e você não fez, apesar de eu falar insistentemente para você ir atrás da documentação, preferiu entregar o laudo e ponto final. Então, o papel do assistente técnico é um trabalho, dependendo do perito, você trabalha 10 vezes mais numa situação normal. Né? O cara te dá um trabalho assim, teve laudo que eu entreguei de 130 páginas, parecer, porque eu tive que criticar pontualmente cada item do perito. O cara não analisou nada, o cara não viu nada, o cara não quis realmente trabalhar naquela forma e te enganou ainda. Falou, vou te chamar para apresentar o laudo. Mas você liga pro cara, e aí? Entreguei o laudo. Falou, tá bom, paciência. Eu
vou fazer o quê? Não tenho o que fazer. Mas não tenho o que fazer. O que eu tenho que fazer é o parecer. E pode anexar, mesmo havendo um laudo, você pode anexar o parecer e o juiz, pela regra, pode ou não pode olhar. Na verdade, assim, tem um laudo e eu vou fazer o parecer. O meu contrato com o meu cliente é fazer o parecer sobre o laudo. Se ele não quiser que eu junte o parecer, ele tem que me avisar. Eu não quero que você junte o parecer porque o laudo ficou muito bom. Que é uma coisa que eu estou tomando cuidado esse ano. Porque às vezes o laudo fica bom ou a parte fez acordo e ele falou, não precisa mais desse parecer. Peraí, tudo bem, mas... E o que eu fiz aqui? A diligência, reunião com o perito, reunião com você, fiz isso, analisei, te dei resposta e tal. Ah, mas sua proposta dizendo que só vou pagar você depois se entregar o parecer. Como você não entregou o parecer, eu também não vou te pagar. Puxa, aí você entrega o parecer que ainda... Já aconteceu várias vezes. Tem cliente que você convence? Teve um cliente que o laudo ficou bom. Mas ficou bom por quê? Que favorecia. Não, ficou bom por quê? Porque teve um assistente técnico que acompanhou o trabalho do perito, que foi lá, discutiu com ele o laudo, discutiu a documentação, né? Foi lá e acompanhou. Poderia ter ficado bom sem o assistente técnico? Poderia, mas eu fui lá e discuti sobre a documentação e mostrei para ele a minha opinião. Passou um mês, olhei lá o laudo e entrega. Aí publicou, que aí tem a publicação, quando eu publico o laudo, o juiz fala, digam as partes em 10 dias sobre o laudo pericial. Onde você tem que apresentar o parecer. Venceu o prazo. Aí o que eu faço? Eu faço o parecer e mando, nem pergunto. Faço o parecer e mando para o cliente. E manda a conta em seguida. Ah, mas teve um que falou, não vou te pagar, porque o estagiário foi lá no cartório e viu que você não fez nada. Eu falei, mas que desprestígio, hein? Você mandar seu estagiário, só que de explicar, meu trabalho não está lá, meu trabalho é diligência, meu perito, isso não está escrito lá. Então não é assim que funciona. Aí eu não, eu fiz isso, ok? Tudo bem você pagar? Ok. Entendeu? Então, são coisas assim, quem não quer pagar vai arrumar uma forma de não pagar. Então agora nas propostas eu tenho colocado que caso haja acordo, né, caso o cliente não queira que entregue o parecer técnico, os honorários serão devidos integralmente. Senão, a gente começa a levar passa moleque. Só que você tem que torcer para não resolver, né? Você vai aprendendo, você vai aprendendo a trabalhar com essas questões. Você vai aprendendo a administrar uma série de conflitos. Assim, conflito com o perito judicial, tem de monte. Assim, o que você possa imaginar da mais assim, estressante forma, né, de você estar com um assistente técnico de um lado, você está do outro, tem um perito aqui, e você tem a sua opinião sobre a questão, você quer que o perito, por exemplo, eu acho que você tem que colocar isso aqui porque está pedindo. Eu não vou colocar porque não é objeto da perícia, mas tem quesito. Não vou colocar, então, tá bom. Você não coloca, no parecer eu coloco. E se você não fizer isso, eu vou fazer 10 quesitos elucidativos até você fazer o que eu quero que você faça. Então, assim, você vai jogando nessa pressão também. Você vai fazendo uma pressão. Ah, você não vai responder? Então, assim, então já vou logo te avisando que eu vou fazer quesitos elucidativos para você responder. Aí o cara, não existe coisa mais chata do que você tem que pegar de novo o processo e ter que ficar respondendo quesito elucidativo. Então a gente faz isso para encher o saco mesmo. E assim, não fez direito, vai fazer na segunda vez. Então, a atuação de assistente técnico é uma atuação estressante, porque ao contrário do judiciário, que o juiz naturalmente te protege, a não ser que seja um juiz que não está muito nem aí para essas coisas, o seu cliente vai pegar no seu pé, porque ele quer, olha, você tem que ganhar ação para mim. Depende de você ganhar ação, mas não é bem assim. Dentro do que eu posso fazer tecnicamente, eu vou te ajudar. Fernando, você vê alguma restrição em cobrar sucesso em relação a assistente de perito? Eu não gosto. Eu, sinceramente, eu não concordo. Restrição? Assim, eu acho que, como assistente técnico, não existe restrição, mas assim, pode ser questionado pelo conselho. Pode ser questionado. Só quem vai saber disso é você e seu cliente, sabe? Você não vai sair divulgando que cobrou alguma coisa pelo sucesso da
na ação.